Acompanhe comigo no versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que em si mesmos se declararam apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Só até aí. Não sei se você sabe, mas esse livro de Apocalipse, escrito por João, quando estava na ilha de Patmos, é um livro que trata dos últimos acontecimentos. É um livro que trata sobre a volta de Jesus, como isso vai se dar. Então, o livro de Apocalipse, ele trata exatamente sobre isso, sobre o final dos tempos. E o anjo apareceu então para João e deu a ele 7 cartas a 7 igrejas diferentes. E a primeira que nós lemos é a carta à igreja de Éfeso. O anjo dá para João 7 cartas para que ele escrevesse, para que fosse lida nas igrejas, e é lido até hoje nas nossas igrejas, amém? E se você ler as cartas que João escreveu, sempre tem uma correção para as igrejas, a não ser na igreja de Filadélfia. As outras igrejas, todas as 6, o anjo, ele fala sobre algo que a igreja tinha que prestar atenção, que a igreja tinha que corrigir. Na igreja de Éfeso, o anjo começa até elogiando, né? Olha, que bom que vocês não suportam homens maus, homens que se dizem apóstolos e que não são. Eu conheço as tuas obras, eu conheço a tua perseverança, e até aí que legal. Mas ele começa: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmão, não sei como é você, mas na minha vida assim, como eu quero sempre melhorar, como eu quero sempre progredir. Se você vem fazer comigo aquela técnica do sanduíche, né? Para quem conhece aí. Se você vem primeiro me elogiar, Xandão, que bom, cara, tu é um cara assim, assim, assim. Mas eu esqueço tudo que tu falou antes, eu quero mais. Mas tem uma coisinha aqui que tem que melhorar, mas tem uma coisinha aqui que tem que ajustar. Eu acho legal ouvir aquilo que talvez de bom que eu estou fazendo, aonde eu estou acertando, aonde eu progredi, que legal que aqui eu amadureci, ali eu evoluí, mas como eu quero continuar evoluindo, como eu quero continuar progredindo, eu quero mas, o anjo disse: tenho, porém, contra ti que você abandonaste, que você deixou, olha aqui para mim, que você deixou o teu primeiro amor. E aí, se você passear um pouco pela Bíblia, você vai lembrar, por exemplo, de Mateus capítulo 24, quando Jesus também é questionado a respeito dos últimos dias, como se daria, como seria os últimos dias. Aí Jesus, ele falou muitas coisas, e dentre uma das coisas ele disse: olha, e por se multiplicar o pecado ou a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Parece que combina um pouco com aquilo que João escreveu, né? Olha, tenho, porém, contra ti que tu abandonaste, que você deixou o primeiro amor.
Jesus, em Mateus 24 também, falando sobre o final dos tempos, dos sinais que viriam. Ele disse, olha, nos últimos tempos, por se multiplicar o pecado, o amor, a Bíblia diz, de quase todos, esfriará. Quando Paulo também vai escrever para Timóteo, e ele fala também sobre os últimos tempos, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, salvo engano, Paulo começa a dizer, olha, nos últimos dias serão tempos difíceis, porque os homens serão presunçosos, avarentos, ele fala, serão egoístas, amantes de si mesmo, ou seja, homens que o amor deles, é esse amor de amar a si mesmo, um amor egoísta. Então, quando você vê João escrevendo, Jesus falando, Paulo escrevendo, eles falam sobre o amor. O amor que nós deixamos o primeiro amor, o amor que se esfriou em nós, o amor que a gente perdeu e virou um amor egoísta. Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se você é só um pouquinho assim, mas só um pouquinho assim, um cristão consciente, um pouquinho só. Um dia na sua vida você já fez uma oração, já disse, pai, esfriou aqui. Pai, tô frio, deu uma esfriada. Minha vida espiritual não está legal. Mas assim, se você é só um pouquinho, não precisa ser muito não, só um pouquinho. Se você é um cristão assim, genuíno, que ama Jesus, que ama Deus, que um dia teve um encontro com Ele, que um dia teve a revelação, que um dia a palavra queimou no teu coração e aquela palavra de alguma forma mexeu com você e mudou a sua vida. Meu irmão, em algum momento da sua vida você já pensou sobre isso, você já orou sobre isso e você já fez uma reflexão e disse, cara, eu esfriei. O amor em mim esfriou. E se você é um pouquinho cristão, isso te preocupou, isso te incomodou e você diz, como é que eu posso voltar a ter aquele amor? Não um amor egoísta. Como é que eu posso voltar a ter aquela chama ardendo em mim? Como é que eu posso voltar? E quantas vezes você já orou sobre isso? Quantas vezes talvez você já disse, pai, faz queimar, como era lá no começo, aquele primeiro amor. Quando eu fui para alguma igreja, quando eu fui para algum lugar, e aquela palavra queimou no meu coração, o louvor queimou no meu coração. E ou eu chorava para aqueles que choram, ou eu não chorava, mas eu sentia algo no meu interior. E eu saí dali com uma visão diferente. Eu já não era mais o mesmo. Eu tinha algo queimando no meu coração. Havia um brilho nos meus olhos. Havia uma vontade de ler a tua palavra, de te conhecer mais. As coisas do mundo perderam valor para mim. As minhas prioridades mudaram. Eu queria falar para as pessoas daquilo que tu fez. Daquilo que tu fizeste na minha vida. Meu irmão, em algum momento você viveu isso. E como é que você pode resgatar isso? Quantas pessoas, mas quantas que eu converso, que eu conheço e que falam isso para mim? Quantas? Xandão, esfriou. Eu estou tentando e eu tento orar e eu começo um plano de leitura. Mas dura uma semana e depois eu já não leio mais. Eu tento me disciplinar, que eu vou acordar toda manhã, boto o meu relógio para despertar, 5 da manhã, e daqui a pouco eu não consigo mais. Daqui a pouco eu começo a ler um livro, daqui a pouco eu paro na metade. O que acontece comigo e com você? Você sabe que Ele é muito bom. Você sabe do amor dEle. Você sabe que ninguém te ama como Ele te amou. Você sabe disso. Você sabe que a tua esposa não te ama como Ele te ama. Que o teu marido não te ama como Ele te ama. Que ninguém nessa vida te ama como Ele te ama. Ninguém. Você sabe que ninguém faria por você o que Ele fez. Você sabe que o amor dEle é incondicional. Você sabe que você falha, que você erra, que você peca, que você esfria, que você não lê a Bíblia, que você não ora, que você duvida de tudo e Ele continua te amando. Como é que a gente pode deixar essa chama se apagar? Como é que a gente não vive mais apaixonado por Ele? Como é que a gente se apaixona tão facilmente por coisas? Por coisas. Como é que coisas tomam conta do nosso coração?
Como é que a gente se apaixona tão facilmente por pessoas, mas nós não nos apaixonamos por Deus? O que aconteceu comigo e com você? É interessante que quando a gente fala de amor, se você quiser medir, entre aspas, se nós pudéssemos medir, como é que está o seu amor por Deus? A régua que eu vejo para medir, querido, não é talvez o quanto que você está lendo a Bíblia, o quanto que tu está se dedicando, o quanto que tu está dando oferta, nada disso. Porque muitas vezes a gente pensa assim, não, mas eu amo a Deus. Eu amo. Sabe o que é interessante? Se você pegar 1 João, por exemplo, os 5 capítulos de 1 João, é talvez a carta que mais fale sobre o amor de Deus. É talvez a carta que mais nos dê uma definição clara, uma revelação do amor de Deus. É lá que diz que Deus é amor. Sabe quando você vê nos carros, nos adesivos, Deus é amor. Tem até uma igreja, chamada Deus é amor. De onde saiu isso? 1 João. Está lá, Deus é amor. E filhinhos, se Deus assim nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Sabe qual é interessante? Que na carta que mais se fala sobre o amor, enquanto a gente pensa que o maior foco é o amor de Deus por nós, ou de nós por Deus, João fala muito sobre o nosso amor pelo próximo. Por exemplo, João fala, olha, nós sabemos que alguém passou da morte para a vida. Ou seja, nós sabemos que alguém nasceu de novo, nós sabemos que alguém crê em Cristo, pelo amor que nós temos uns pelos outros. Porque aquele que não ama, diz João, não conhece a Deus. Então se você não ama, você não conhece a Deus. João também diz, olha, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus e odeio o meu irmão? João diz, mentiroso. Se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode dizer que você ama a Deus que você não vê? Então olha só. João fala sobre o nosso amor pelo próximo, pelas outras pessoas. É por isso que eu quero te fazer refletir nessa noite. Sobre o seu amor por Deus é fácil. O quanto de compaixão tem tido no seu coração. É por isso que Paulo diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos. Sabe o que é avarentos, né? Uma pessoa apegada ao dinheiro. Paulo diz que nos últimos dias os homens serão avarentos, amantes de si mesmos, ou seja, vão viver para o seu bel prazer, vão querer satisfazer completamente a sua alma, a sua carne. Ele disse, os homens serão egoístas. O quanto tu tem amado ao próximo, eu quero te perguntar nessa noite. O quanto que a dor do próximo dói em você. O quanto que tu tem compaixão pelo próximo. O quanto que você estende a mão para o próximo. O quanto você esquece as suas necessidades e olha para as necessidades do próximo, como Jesus, em João capítulo 4, com a mulher samaritana, morrendo de fome, morrendo de sede, chega a mulher samaritana, ele pede água. Você conhece isso que eu falo aqui quase todo domingo, né? E aí Jesus disse, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria uma água que você jamais teria sede. Os discípulos voltam com comida para Jesus e Jesus disse, olha, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eles, mas será que alguém deu comida para ele? Porque nós fomos buscar comida porque ele estava com fome. E a gente chega aqui, Jesus não tem fome mais. Ele esqueceu as suas próprias necessidades para suprir a necessidade do outro. O quanto que o amor ao próximo tem queimado no teu coração. O quanto que você se importa em visitar alguém. Mandar mensagem para alguém. Irmão, não é dar dinheiro. Isso é muito bom. Mas o quanto do teu tempo você dá. Ah, mas Xandão, eu sou uma pessoa boa, eu dou cesta básica todo dia, todo mês dou uma cesta básica lá pro asilo, lá pra creche. Eu dou cesta básica.
Vai lá entregar a cesta básica. Vai lá ver as pessoas. Vai lá abraçar. Vai lá chorar com as pessoas. É simples saber se o amor de Deus em nós tem se esfriado ou não. É simples. É simples quando nós viemos à igreja sempre querendo uma palavra para nós, para nossa motivação, para nossa vida, que diz a respeito das minhas promessas, dos meus sonhos, do meu estado emocional, do meu casamento, eu e eu. É simples saber se o amor de Deus em nós tem se esfriado ou não. Se nós abandonamos, deixamos o primeiro amor ou não. E o que disse Jesus? Escuta isso. Por que nós chegamos nesse estado? De um dia sermos alcançados pelo amor de Deus, ter uma chama queimando no nosso coração, e com o tempo isso vai se esvaindo. O que aconteceu? O que Jesus disse? Ele disse assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Sabe o que aconteceu? Você reconhecendo ou não, se multiplicou o pecado. Se multiplicou o pecado. Xandão, eu não adultero, eu não mato ninguém. Eu pago os meus impostos tudo certinho. Como assim? Minha vida está correta. Nós esquecemos o quanto que o pecado é danoso. Em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo diz, olha, meus irmãos, não sejamos mais como os outros gentios. Ou seja, o que é gentil para você entender o contexto? Paulo está dizendo, olha, não sejamos mais, porque uma hora você era gentil, ou seja, um tempo atrás você não conhecia Deus, mas agora você conhece. Ele diz, não sejamos como os outros gentios, obscurecidos no seu entendimento. Ou seja, não há clareza, não há revelação, o conhecimento está obscurecido, a mente está endurecida. Ele diz, pessoas que andam na vaidade dos seus próprios entendimentos, das suas próprias vontades, estão alheios à vida de Deus. Olha só o que Paulo diz. Estão alheios, separados da vida de Deus. Homens que estão com o entendimento obscurecido, com o coração endurecido e se deram a todas as práticas. Ou seja, são homens que pecam, que fazem um monte de coisa e aquilo nem o incomoda mais. Eu conversava com a Sheila ontem. Estava batendo papo com a Sheilinha, eu falei, Sheila, que eu estou atendendo como coach, né? Fora do horário de trabalho, que é o meu outro trabalho. E aí a gente estava conversando sobre as pessoas que a gente atende. Aí eu falei, Sheila, eu como coach, eu não posso dizer para a pessoa o que ela tem que fazer, o que ela não tem que fazer, qual é o valor. Não dá. Eu escuto de tudo. E eu não posso me intrometer naquilo que a pessoa tem como valor. Se eu tenho os meus princípios, os meus valores, eu não posso impor sobre a pessoa que ela tenha os mesmos princípios que eu e os mesmos valores que eu. A Sheila falou assim, mas Xandão, mas de alguma forma tu tem que mostrar para ela que ela está errada, né? Eu falei, Sheila, mas aí é que tá. É que para a pessoa aquilo não é errado. Para a pessoa aquilo é normal, é certo, está tranquilo. Ela não se sente incomodada por isso. Ela não se sente mal com isso. Ela não acha que isso é errado, que isso é pecado. Para ela isso é normal. Eu vou falar aqui abertamente, ou você recebe ou você não recebe, amém? E desculpa se tem alguém aqui que faz. A cada dia está normal viver um trisal. Cada dia é normal. O trisal é normal. Como é que eu vou chegar para um trisal? Se você não sabe, é 2 homens e uma mulher, ou ao contrário, 2 mulheres e um homem, e tentar convencer os que eles estão errados. Vão dizer, não, por que a gente está errado? A gente se ama. É amor.
Olha o que nós fizemos de bem. Adotamos uma criança que não tinha lá. Essa criança ia ficar lá no abrigo. E nós amamos essa criança. Qual é o problema? Normal. E como é que você convence essa pessoa? Tipo, olha, mas, não. São os valores dela, são os princípios dela. Eu apenas respeito. É o seu valor, é o seu princípio. Eu tenho outro valor e outro princípio. Tá tudo certo para mim. Tá tudo bem. Mas acontece que por se multiplicar o pecado, as pessoas se esfriam. E aí, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo. Mas se você lê Apocalipse 2, que eu li para você aqui, sobre a igreja de Éfeso, que nós lemos aqui, o que ele disse? Olha, fico feliz que vocês não suportam, não toleram homens maus, que dizem ser apóstolos e que não são. Chegando no versículo 5 ou 6, ele disse: tens ainda a teu favor que vocês abominam as obras dos nicolaítas, e eu também. Os nicolaítas eram pessoas que pregavam uma heresia, falavam, por exemplo, sobre a prostituição, como se não fosse nada. E aí, se você for ler a carta que ele escreve a praticamente todas as igrejas, falam sobre pessoas que estavam sendo enganadas. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando nós falamos lá de Mateus 24, quando diz que se por multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriará, se você for ler o versículo 4 e 5, sabe o que Jesus disse? Não vos enganeis. Virão muitos cristos e muitos falsos profetas. Quando você lê também a carta de Paulo para Timóteo, Paulo fala a mesma coisa. Olha, Timóteo, nos últimos dias, os homens desviarão ouvindo a espíritos enganadores. Você me entende, não? Em todas as cartas, aquilo que Jesus fala, que o anjo falou, que Paulo falou, escreveu, logicamente que tudo é inspirado por Deus, todos eles nos falam sobre não sermos enganados. Como é que entrou o pecado no mundo? Engano, né? Foi como tudo começou, querido. Sabe como tudo começou? O diabo colocando Eva em dúvida. Sabe tudo aquilo que o inimigo quer fazer com você? Te colocar em dúvida daquilo que você crê. Você começa a ouvir uma coisa ali, uma coisa aqui, e você começa a achar que está tudo certo, tudo normal, e você começa a fazer igual Eva fez. Deus disse, olha, não coma daquela árvore, porque se você comer, você vai morrer. Aí o diabo disse, o que Deus disse? Não, se eu comer, se eu tocar, eu morro. Não vai acontecer isso não. Se você comer, tu vai ser igual a Deus, conhecedora do bem e do mal. Deus disse isso, o diabo disse, não é bem assim. Sabe o que mais uma vozinha nos fala? Não é bem assim também, né? O pastor exagerou. Não é bem assim, né? É a interpretação dele. Não é bem assim. Para aquilo que nos convém, para aquilo que alimenta a nossa carne, para aquilo que nós queremos ouvir, meu irmão, tem uma frase que é dita que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Ou seja, você pode tentar entender na Bíblia aquilo que você quiser, mas não necessariamente aquilo que a Bíblia diz. Você continua respirando aí? Ah, que bom. Esqueci que vocês tinham morrido. É sério isso ou não? Muito, né? Bastante. Também acho. Por se multiplicar o pecado, o amor de quase todos esfriará. A questão é como entra o pecado. Nós somos enganados. Nós nos deixamos nos enganar. Nós nos deixamos levar pela concupiscência dos nossos olhos. Ah, mas aquela árvore é boa aos meus olhos, mas mata.
Se Deus disse que mata, mata. Se Deus disse que o pecado mata, ele mata. E não é só literal, e não é só de maneira figurada não, querido. É literalmente ele mata. Paulo disse que as más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que, quando nós lemos no Salmo 1, diz, não ande na roda dos escarnecedores, nos caminhos dos pecadores. E aí parece que dizer isso hoje em dia é achar que eu sou melhor que as pessoas. Não, porque eu sou santo e o mundo está condenado. Não, meu irmão, eu não penso assim. Eu não penso assim. Jesus andava com todas as pessoas. Andava com a pecadora, com as prostitutas. Ele andava com todas as pessoas. E você pode andar com todas as pessoas. Ele mesmo disse, não o peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Nós estamos no mundo exatamente para ser a luz do mundo. Nós estamos no mundo exatamente para fazer a diferença. Nós estamos no mundo exatamente para pregar a verdade. E a verdade vai libertar. Porque as pessoas reconhecendo ou não, é como Jesus disse para os judeus. Olha, aquele que peca se torna escravo do pecado. Mas a gente nunca foi escravo de nada. Como assim? As pessoas são escravas e não reconhecem. Sabe o que eu estava dizendo para a Sheila? Eu atendo algumas pessoas lá, e não só como coach, mas quando eu converso com muitas pessoas, e eu fico muito feliz, meu, eu fico feliz mesmo. Porque as pessoas quando conversam comigo, independente de saber que eu sou pastor ou não, porque tem lugar que elas não sabem que eu sou pastor, por que não sabe? Por que eu não fico anunciando? Sou o pastor, uma plaquinha aqui. Irmão, primeira coisa, eu sou cristão, amém? Sou filho de Deus. Está tudo certo para mim. Então eu não prego porque eu sou pastor, eu prego porque está aqui, eu sou cristão. Eu falo de Deus porque é meu pai, não porque eu sou pastor. Mas quando eu converso com as pessoas, eu fico feliz, que elas me contam tudo, assim, sem pudor, e eu acho bom demais isso. Eu não fiz isso, fiz aquilo, tal, estou afim de um homem casado, não sei o quê, e eu uso isso, eu uso aquilo, e eu, beleza, vamos conversar, vamos bater papo, para mim, está tudo certo. Conversa de boa, tranquilo, sem preconceito, sem julgar, tranquilo no meu coração. A Sheila está, como é que tu faz isso? Eu falei, amiga, eu não sei. E agora? Eu tento olhar para as pessoas como Deus olha, eu acho que Ele olha assim. Sem julgar as pessoas e sem condenar, amém? Beleza. Só que, quando a gente conversa com as pessoas, eu estava falando para a Sheila, eu falei, Sheila, as pessoas, quando você vai conversar, elas não acham errado. Elas falam para mim, eu uso tal substância, tal. E eu pergunto, tá, mas não te faz mal? Não, para mim é de boa. A pessoa diz que está tranquilo. Eu falei, se está bom para você, está bom para mim também. Está tudo certo. Se tu usa e tu acha que não te prejudica, não. Eu falei, então tá tudo bom, tudo certo. E elas, muitas dessas que eu converso, vão para festa e vira 3 dias em festa. Sai de casa sexta, chega no domingo. Na segunda está igual um zumbi, mas está tudo certo. E para mim também está tudo certo. Só que eu falei para Sheila, Sheila, elas não veem problema nisso. Não vem problema em usar substâncias para se divertir, para se alegrar, porque não faz mal, porque elas não estão matando ninguém, não estão roubando ninguém. Está só usando uma substância para dar para ter uma coisa legal, para curtir a festa, está tudo certo. Falei, mas sabe qual é o problema, Sheila? É que elas não percebem o quanto elas estão vazias. Elas não percebem o quanto elas estão vazias. Elas não percebem o quanto elas estão dependentes disso, escravas disso. Elas não percebem que elas estão tentando buscar uma alegria ou viver uma liberdade. E essa liberdade está fazendo elas serem escravas disso. Elas não percebem isso. Elas não percebem que aquilo que elas têm por liberdade está escravizando. E muitas dessas fazem por fuga. Uma das pessoas que eu conversei, irmão, eu ouvi a pessoa sem brincadeira. A Sheila até me corrigiu. Não, está ficando muito tempo. Eu fiquei quase 2 horas. A palavra que a pessoa mais me falou foi fuga. Ela, não fui eu que tentei manipular ela para ela se convencer que era fuga, amém? Ela falou assim, fuga. Eu falei, você percebeu que a palavra que você mais falou foi fuga? Eu não falei nada, você disse. Ela, pois é, né? Eu falei, pois é.
Então talvez eu e você. Por que eu e você? Porque João estava escrevendo para as igrejas, né? Porque essa pode ser a realidade da Igreja Dádiva. Porque essa pode ser a minha realidade e a sua realidade. Porque nós talvez deixamos o primeiro amor. Porque talvez o nosso amor se esfriou. Porque talvez nós estamos vivendo um amor egoísta. E se isso está acontecendo, talvez, só talvez, seja sinal de que você se deixou ser enganado. E sendo enganado, você multiplicou o pecado e a multiplicação do pecado te levou a se esfriar. Porque tudo você está dizendo que não dá nada, não aconteceu nada, igual Eva, meu irmão. Eva comeu, não morri. Deus mentiu. Adão, come aqui, Adão. Não, mas vou morrer. Eu não morri, já comi. Aqui, ó. Come aí, Adão. Se foi assim, não sei, né? Mas deve ter sido. Hã? O povo disse que era maçã, nem sei se era maçã, podia ser uma jaca, né? Não morri. Ah, não morreu, não. É assim que acontece no dia a dia, querido. Exatamente assim. Pequei. Não morri. Tá tudo certo. Empresa. Prosperando, Xandão. Casamento. 100%. Feliz. Saúde. Tudo certo. Segurança. Protegido. Ninguém está me roubando, não. O devorador não chegou. Tá tudo certo. Então posso continuar, né? Que não dá nada. Não é bem assim como estava escrito. Acho que o pessoal que quer botar medo na gente, né? Você percebe como é sutil? Jesus disse que um buraco leva a outro buraco. Coisinhas pequenas começam evoluindo nas nossas vidas. E se você não consegue vencer uma coisa tão pequena, querido, você não vai conseguir vencer outras coisas aparentemente maiores. Se você não consegue renunciar coisas pequenas, e é isso que eu sempre me pego, sabe? Cara, se isso aqui me deixa ser vencido, me vence, o que eu vou vencer? Eu te falei da causa, eu te falei do problema, agora eu quero te dar a solução. Essa é a parte melhor, amém? Que bom, agora que tu já refletiu, tu pensou, faz sentido. Ou talvez tu tá ainda, não é bem assim, não. Mas beleza. Eu vou ler para você aquilo que ele falou, né? Lá no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Mas, para a gente finalizar, como é que a gente faz então? Para não deixar o amor esfriar? Como é que a gente faz então para viver esse amor de Deus, que você sabe que não existe coisa melhor do que o amor de Deus? Você que já foi para um monte de lugar, já veio para um culto, já participou de um retiro, tu sabe que a alegria é diferente, sabe que não é a mesma coisa. Você que já teve uma vida vivendo mais com Deus, tu sabe que foram os melhores dias da sua vida. E dizer que são os melhores não quer dizer que está isento de dificuldade, amém? Não quer dizer isso. Porque talvez nos momentos que tu estava mais buscando a Deus, foram os dias mais difíceis. E tu estava feliz ainda. Está tudo certo. Como é que está o cartão? Estamos quase no vermelho, mas está tudo bem, estamos felizes. Estamos com um pouco, o negócio está curtinho, mas estamos felizes. Talvez nos momentos que tu mais teve dinheiro, tu não estava feliz. Né? Então, se você for ler as cartas, as 7 cartas, uma das coisas que o anjo diz a quase todas as igrejas, se não todas, é: arrependa-te. Depois tu lê as cartas. Arrependa-te. Efésio, arrependa-te. Laodiceia, arrepende. Pérgamo, arrependa-te. Sardes, arrependa-te. 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 E o arrependimento, querido, não é só a gente ir, se ajoelhar, chorar, se humilhar, dizer eu não presto, eu não valho nada, olha o que eu fiz, e papai ter aquele discurso de um pecador humilhado e levantar e nada mudar. Isso não é arrependimento.
A palavra arrepender-se, arrependimento no original, quer dizer metanoia, mudança de mente. É por isso que quando Paulo diz que essas pessoas que estão presas no pecado, alheios à vida de Deus, está com seu entendimento obscurecido. É alguém que ninguém consegue convencer a pessoa do contrário. É alguém que está tão firmado na sua verdade, no seu ponto de vista, que está obscurecido. Endureceu aqui. Meu irmão, o pecado causa endurecimento. O pecado nos faz orgulhosos, soberbos. E a Bíblia diz que o orgulho é o princípio da queda. Ou seja, todo aquele que caiu um dia antes se orgulhou. Orgulhou achando que você conseguia, que você era o cara, que você era a mina, que tu dava conta, que você se basta, que tu é autossuficiente. Começou ali, o princípio da queda, depois teve a queda. Então escuta o que eu vou te dizer. Arrependimento é uma mudança de mente. É você questionar até aquilo que você pensa, que você crê. É você deixar permitir Deus te mostrar algo diferente daquilo que você pensa. Talvez tu carregou contigo uma verdade até aqui. Será? Só será que talvez você não esteja errado? Será que você consegue questionar os seus próprios pensamentos, seu próprio ponto de vista? Eu falei isso que domingo passado, que muitas vezes nós não mudamos porque nós não nos convencemos que nós estamos errados. Não porque é muito difícil mudar, porque é muito difícil nos convencer que nós estamos errados. Porque nós arranjamos todas as desculpas do mundo para provar que nós não estamos tão errados assim, para justificar aquilo que nós fazemos. Então, meu irmão, tem um coração arrependido. Deus me deu uma frase esse ano que eu tenho dito para as pessoas e para mim o tempo todo. O problema não é, ou a questão, a chave. Sabe, o problema não é o erro, o pecado. Porque você vai errar e eu erro, nós vamos errar. Mas a questão é, como é que fica o seu coração depois do erro? O que é que você faz após o erro? Isso é determinante. O problema não é quando a pessoa vem para mim e diz, Xandão, eu falhei, eu pequei, eu traí a minha esposa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei, eu roubei, eu menti, eu fiz fofoca, eu falei mal. O problema para mim não é isso. Eu escuto de boa, tranquilo. Mas quando eu faço algumas perguntas, eu por dentro já sei se essa pessoa vai permanecer ou se ela vai mudar. Quando a pessoa acha que o que ela fez é normal, está tudo de boa. Quando ela não vem com o coração arrependido, a tendência é que ela continue e replique a mesma atitude várias vezes. Pedro negou Jesus. A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro se arrependeu. Pedro viu que ele tinha errado com a pessoa que mais amou. O olhar de Jesus para Pedro, meu irmão, acho que deve ter desmontado Pedro assim. Sabe quando tu nega? Aí Jesus olha assim. Aí o pior não é olhar condenando, julgando, eu te falei, eu sabia. É olhar com amor, né? Não me ama que eu não mereço. Acho que o olhar de Jesus deve ter quebrado Pedro assim. Como é que eu fiz isso? Como é que eu neguei a pessoa que mais me amou? Primeiro, meu irmão, te arrepende. Tem um coração quebrantado diante de Deus. Percebe que aquilo que tu está fazendo não está te fazendo bem. Acredita mais em Deus do que em você mesmo. Eu sempre digo isso, Deus sabe mais do que você. Deus é bem mais inteligente do que você, meu irmão. Se Ele diz que aqui vai dar mal, vai dar mal. Se Ele fala que isso aqui te prejudica, te prejudica. Se Ele colocou princípios, segue os princípios, porque são para o teu bem. Meu irmão, até no Velho Testamento, que viviam sob a lei,
o salmista dizia, porque as tuas leis são o meu contentamento. Olha que loucura. Aqueles que viviam debaixo da lei. Ele diz, a tua lei é o meu prazer. Ou seja, está querendo dizer, te obedecer é o meu prazer. Eu amo te obedecer. Ele estava dizendo, eu amo ser mandado por ti. Parece que tem alguns maridos aqui, né? Eu amo que tu me manda. Irmão, é isso que eles diziam. Deus, te obedecer não é pesado para mim. Te obedecer é o meu prazer. Meu irmão, obedecer quem tu sabe que te ama, que quer o melhor, é bom. E eu brinquei, mas tanto o marido obedecer a esposa, quanto a esposa obedecer o marido, quanto os filhos obedecer os pais. Só não dá para ser o contrário agora, né? Quanto os pais obedecer o filho, aí não pega bem. Mas meu irmão, entende. Quando você obedece a quem você sabe que te ama, tu sabe, é o melhor caminho. Porque a pessoa me ama. Então, ou você não crê que Deus te ama, ou você não crê que Deus sabe tudo. Não sei. Ou tu acha que você se basta, porque não faz sentido. E por final, ele disse, tenho, porém, contra ti, que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Escuta o que ele falou. Tenho, porém, contra ti, que apesar de tu ser perseverante, apesar de você não suportar homens maus, apesar de você ver aqueles que se dizem apóstolos e não são, apesar de tudo isso, tenho, porém, contra ti que tu deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, mesmo que você seja perseverante, mesmo que você não siga as falsas doutrinas, mesmo assim, se você abandona o teu primeiro amor, você corre um risco. Então tenho, porém, contra ti que você abandonaste o teu primeiro amor. Então lembra, pois, de onde você caiu. Arrependa-te. Volta para aquele lugar que você jamais deveria ter saído. Quando Deus disse a Adão, cadê tu? Onde é que tu se escondeu? Meu irmão, Deus sabia onde Adão estava. A pergunta é, Adão, cadê você que não está aqui, no centro da minha vontade? Tu saiu do centro, Adão. Então volta para o centro. Adão, cadê tu? Deus, eu estou aqui. Não, mas tu tinha que estar aqui, em mim, no centro da minha vontade. Tu não está no centro. Então, arrependa-te. Volta. E ele diz, a prática das boas obras. E aqui eu finalizo te dizendo algo. Muitas vezes, nós fazemos uma oração do tipo, eu não sei se tu sabe, né, mas tem várias orações que tu ora que não são bíblicas, né? Mas como Deus é bem tranquilão assim, né? Tá, eu te entendi, mas não é bem assim. Mas tudo bem, Deus releva. Mas geralmente a gente fala assim, Deus me dá fé. Aí ele fala, já te dei. Mas Deus me dá fé para passar por esse problema. Eu já te dei, filho. A fé já está em você. Só abre a boca e fala e confessa, amém? Diz para a montanha, amém? Amém. Aí fala assim, Deus, me dá amor, pai. Ele vai dizer, já te dei, filho. A tua natureza é amor. Não tem como tu me pedir amor. Deus me dá amor, pai. Me dá amor pelos perdidos, pai. Ele vai dizer, filho, eu não tenho como te dar amor, porque eu já te dei. A tua natureza é amor. Amor está dentro de você. Em Romanos, Paulo diz que o amor de Deus está em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nós. Então, se você crê em Cristo, o Espírito Santo mora em você, amém? Amor foi derramado em você, meu irmão. Você está cheio do amor de Deus. Sabe qual é o problema? É que nós fazemos igual... Não vou fazer a piadinha contigo não, meu bem. Vou te poupar. A gente faz igual algumas pessoas. A gente espera ter vontade de ir para a academia. E eu não estou falando da minha esposa, pessoal. Amém? Eu fico lá. Meu bem, vamos malhar comigo. Vamos para a academia. Faz bem e tal. Vamos lá, vai dar outra vitalidade, outra vida. Olha para mim aí, 42 e voando, vamos embora. Vamos fazer alguma coisa, vamos mexer esse corpo aí. Ah, mas eu não tenho vontade. Eu falei, eu também não. Tu tem sim. Eu falei, não, amor.
Vários dias que eu vou, falei, tô nem afim de treinar hoje, meu Deus do céu. Mas eu vou para academia porque eu sei que eu preciso. Faz bem, dói, mas depois é bom. Eu vou com vontade ou sem vontade, meu irmão. Ela acha que todo dia eu tenho vontade de treinar. Não é. Ontem eu fui pedalar, sábado. Meu pneu furou 2 vezes. Eu pensei em desistir. Falei, vou desistir não, agora eu vou até o final. Agora eu vou caminhando, andando, como diz o pessoal, na força do ódio, né? Não. Da vontade mesmo. O que eu quero te dizer com isso, com essa ilustração boba da academia? É que a gente diz assim, Deus, me dá amor pelo perdido, Pai. Faz queimar aqui, Pai. Faz queimar aqui o amor pelo próximo, a compaixão. Faz queimar aqui, Pai. Faz queimar aqui. Aí enquanto não queima, tu não vai. Enquanto tu não sente amor pelo próximo, tu não demonstra. Ah, mas eu não estou sentindo nada, não tem que sentir, cristão. Onde é que tu viu na Bíblia Deus em alguma coisa de sentir? Eu não achei sentir nada na Bíblia. É fé, é certeza, é convicção, é a minha natureza, é a minha vida. Porque se eu depender de sentimento, meu irmão, eu vou ficar na televisão vendo Fórmula 1. Não tem sentimento, é amor. Amor não é sentimento, amor é ação, é atitude. Pedro estava lá se culpando, eu neguei o meu Jesus e tal, não sou nada. Está lá na praia, lá peladão, lá viajando a maionese e tal. E aí, desolado, Jesus aparece, mas Jesus. Aí diz assim, ei, Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo, Jesus. Não, Pedro, calma aí. Tu me amas? Tu sabe que eu te amo? Não, Pedro. Tu me amas? Pedro negou 3 vezes. Jesus perguntou 3 vezes. E a resposta de Jesus para Pedro era, Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Ah, então quero ver teu dízimo. Pedro, tu me amas? Amo, Jesus. Então quero ver você fazer vigília de 20 horas. Tu subir no monte e orar e jejuar e ficar 40 dias, 40 noites sem comer e sem como eu. Quero ver, Pedro. Falou isso não, querido. Pedro, eu quero ver então tu ficar me adorando com o braço levantado 8 horas cantando o hino. O corinho. Do reteté, Pedro. Não. Sabe o que ele falou? Ô Pedro, tu me ama? Amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. É por isso que eu te falei. Quer saber o quanto que o amor de Deus se esfriou no seu coração ou não? O quanto você está preocupado, ocupado em apacentar as ovelhas de Jesus. Não adianta. Xandão, eu estou em casa lendo a Bíblia, Xandão, direto. E depois disso, faz o quê? Nada, estou cheio de conhecimento. Bom para você, né? Top tua vida. E o próximo? Jesus indo embora, ele morreu, ressuscitou, apareceu. Seguinte, ide e fazer discípulos. Prega a palavra. Põe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Vamos lá, povo. Falem outras línguas. Sejam cheios do Espírito Santo. Escuta o que eu vou te falar agora para encerrar. Se Paulo, Pedro, Jesus, João, apesar de terem dito que nos últimos dias o amor vai se esfriar, vai aumentar o pecado e pelo pecado o amor vai se esfriar, muitos deixaram o primeiro amor, alguns vivem um amor egoísta, em contrapartida, em Atos, quando eles são cheios do Espírito Santo, e algumas pessoas lá, esse povo aí está bêbado, como talvez tu estava aqui na hora do louvor, e tu viu uma gritando ali, outra chorando lá, tu, povo louco, povo gritando, povo histérico, para que isso tudo aqui nessa igreja? Que igreja barulhenta, povo histérico, uma grita lá, outro chora ali, o som alto, por que tudo isso aqui? Enquanto tu tá aí questionando, né, durão, eu não choro, eu não faço nada, eu sou assim, e o povo tá aí tinha um povo lá vendo o Espírito Santo, o povo cheio de Espírito Santo, eles criticando tão bêbado, Pedro, olha, tá bêbado não. Aconteceu aqui o que o profeta Joel, lá no Antigo Testamento, disse. Ele disse que nos últimos tempos, ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Você entendeu ou não? Nos últimos dias, o amor, a Bíblia diz, de quase todos esfriará. Do meu não, querido. Do seu que decide você. Enquanto nos últimos dias o amor iria se esfriar, Joel também disse
que nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os filhos teriam visões, iam profetizar, e sonhos, ou seja, manifestação do Espírito Santo. Ele estava dizendo, olha, vocês são os críticos, né? Vocês são os religiosos. Aqueles que dizem que conhecem a Bíblia e que estão julgando a gente, né? Pois é, esse povo aqui é o povo da outra geração. Não a geração que critica. Não a geração que está tudo bem. Não a geração de falsas doutrinas. Não a geração que acha que está tudo bem, tudo certo, tudo legal. Essa aqui é a geração que está cheia do Espírito Santo para proclamar a palavra. É dessa geração que eu pertenço. Uma geração que diz Cristo em vós, a esperança de glória. Uma geração ocupada, preocupada com a volta de Jesus. Uma geração como a geração de João Batista. Ei, irmão, vamos se arrepender. Vamos voltar a nossa mente para Jesus. Vamos voltar os nossos caminhos para Jesus. Volta de onde você caíste e vai à prática das boas obras. Você não tem que esperar sentir amor, meu irmão. Tu tem que ir no caminho. E no caminho, apacentando as ovelhas, você vai ouvir a dor das pessoas e tu vai se compadecer. Sabe por que o teu coração não queima pelas pessoas? Porque você não escuta como elas estão. Como o mundo está vazio. Como as pessoas pensam em se matar. Como os casamentos estão se quebrando. Aí não tem como queimar. Não tem como queimar o coração. Porque a tua preocupação ou a minha é com o meu próprio umbigo. É com a minha estabilidade financeira. Não, mas depois que eu atingir uma estabilidade, Xandão, aí eu vou ter tempo. Eu nem sei se tu vai estar vivo amanhã. E teu pai, tua mãe, e teus parentes, e as pessoas do teu trabalho que estão ali do teu lado, que tu pode falar de Jesus. Aí a gente se perde em desculpa, em timidez. Ah, mas o que vão pensar de mim? Sei lá. Eles fazem um monte de coisa e me contam e não estão nem com o que eu penso. O que eu vou pensar se eu falo de Jesus ou não? Ah, mas vão me achar careta. E daí? Eles me contam um monte de coisa, eu não acho nada, não julgo nada. Vou fazer aquilo que Paulo disse para Timóteo, prega tempo fora de tempo, meu irmão. Porque o mundo está precisando. Enquanto você não for bater perna no mundo, enquanto você não for pro id, no caminho, esquece. Esse coração não vai se queimar, esquece. Esquece. Pode ficar em casa orando um tempão. Deus aquece. Faz a chama não vai acender, não vai. A chama acende dizendo, cara, não estou sentindo nada. Mas eu vou ligar pro próximo. Eu vou, ei, como é que tu tá? Tá tudo bem aí? Tá, por quê? Não por nada. Só veio tudo na minha cabeça aqui, queria ver como é que tu tá. Não, tô bem, pá, que bom. Precisando, tamo junto, beleza. É quando você conversa com as pessoas sobre assunto que não te interessa, só para mostrar para elas que você se interessa com elas. Eu converso com qualquer pessoa sobre qualquer assunto, meu irmão. Porque o que me interessa é a pessoa. E se aquele assunto para ela é interessante, eu presto atenção. É importante para ti? Também é para mim. Só para ter acesso à pessoa. Só para haver uma conexão.